Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Deixa eu ver se a missionária Márcia já está aqui me ouvindo, já está preparada. A irmã Márcia Doneda, bem-vinda. Boa tarde, graça e paz, minha irmã. Boa tarde, Nayan. Graça e paz. Tudo bem com você por aí? Graças a Deus, tudo na paz, tudo na paz. Como é que tá o clima aí em Mato Grosso do Sul? Tá bom. Hoje nós estamos com 31 graus, Nayan. 31 graus, ensolarado, precisando de uma chuvinha, hein? Tá bom, mesma coisa daqui. Aqui tá 30, 31 também. Uhum. Então vamos lá, minha irmãzinha, começar mais um Entre Pais e Filhos hoje. Vamos. Agora 3h09. Qual é o tema de hoje, aliás, irmã Márcia? Fala pra mim. Hoje nós vamos falar sobre o problema da precipitação e da ansiedade na família de Abraão e de Sara, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema e fazer uma análise do contexto da nossa vida hoje em família, com algumas situações e também com algumas soluções para esse contexto. Beleza, vou soltar a vinheta pra gente dar o play, vamos Maravilha. lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Show de bola, show de bola. Vamos começar então, 3h10 no horário oficial de Brasília. Vamos lá, vamos lá. Nós temos então um tema maravilhoso. Aliás, convido você que está aí acompanhando a gente para bater papo aqui com a gente, vem interagir, vem deixar sua pergunta, vem fazer o seu comentário, né? Trocar experiências aqui com a gente. O problema da precipitação e da ansiedade, tá? O problema da precipitação e da ansiedade. Nós temos isso para falar hoje aqui no nosso Entre Pais e Filhos. Então vamos lá? Podemos começar, irmã? Por onde você quer começar hoje? Vamos, Nayan. Nós estamos falando sobre esse tema, sobre esse livro, né? E compartilhamos na semana passada que estaríamos trabalhando durante um tempo com o título Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, né? E o autor desse livro é o pastor Lisânias Moura. Ele é o pastor sênior na Igreja Batista do Morumbi, São Paulo, e tem feito um trabalho muito lindo com as famílias e principalmente fazendo essa correlação em famílias da Bíblia e trazendo para o nosso contexto também como famílias da atualidade. Assim, trazendo os mesmos apontamentos das situações desafiadoras, problemáticas, mas também trazendo a mesma solução, né? Então, só muda o contexto, essa situação de tempo, né? Mas vivemos as mesmas problemáticas, mas também contamos com a mesma solução, que é a graça perfeita de Deus. Então, vamos nessa, minha gente. Se embarque nessa viagem aqui conosco, nesse papo, nessa conversa. E aí a gente pode aprender o que, irmã Márcia, com a precipitação de Sara e Abraão? Começamos por aí. Primeira pergunta aí para ti. Muito bem, Nayan. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a vida de Sara, né? Eu não sei se você conhece, todos os nossos queridos ouvintes aí conhecem a vida da família de Abraão e Sara. Eles que receberam uma promessa de Deus de terem um filho e serem ali pai de multidões, né? Terem uma grande nação. E Deus havia prometido esse filho para Abraão e Sara, e a gente percebe que até no capítulo 17 de Gênesis, ainda não havia revelado se Sara seria a mãe desse herdeiro. E o casal já estava ali com 80 anos de idade. Eu fico imaginando, não é difícil você imaginar a confusão na cabeça de Sara, na cabeça de Abraão, né? É uma mistura de alegria, de fé, mas também de uma perturbação mental, né? Como? 80 anos de idade, nunca tivemos filhos, né? Então, o que acontece? Eles tinham essa dúvida, né? Essa perturbação,
Mas a Bíblia depois, lá no Novo Testamento, Romanos, em Hebreus, que nós podemos ver lá na Galeria da Fé, comprova e diz que eles, apesar da dúvida, eles acreditavam. Então, Abraão creu. Então, eles acreditavam no Senhor, mas tinha ali essa confusão, essa perturbação ainda no seu coração. O fato é que a ansiedade e a precipitação, como nós conhecemos a história, tomaram de conta deles. Bom, aqui nós estamos diante de um problema, estamos diante de uma situação que talvez você, na sua família, você pai, você avô, mãe, avó, tia, filho, esteja diante também de uma situação problemática. Abraão e Sara estavam diante de uma promessa, mas humanamente falando, as situações biológicas deles não tinham condições para ter um filho, para gerar um filho. Sara não tinha, era estéril, né? Então, o que acontece? Como esperar? Como esperar um filho diante dessa situação, né? Depois de tantos anos sem filhos, né? E o que acontece? Sara, ela se sentia amaldiçoada por não ter filhos, porque na época essa acusação recaía sempre na mulher, nunca sobre o homem. Então o problema estava com Sara. Se o problema estava com Sara, ela mesma propôs a solução que poderia resolver e poderia assim agilizar toda essa situação, essa angústia, essa ansiedade que eles estavam para resolver o problema. E era costume dos senhores da casa que tivessem ali relações sexuais com as servas da esposa. Era normal isso. Mas a Bíblia diz, a gente percebe pelos fatos e também pelos princípios de Deus, que Deus nunca aprovou a poligamia, né? Mas é interessante, meus queridos, que Sara ter posto Abraão a ter relações com Agar, a sua serva, para ter um filho e assim perpetuar a família. Interessante que ela estava com problema, então ela propôs também a solução muito praticada naquela época, né? E agora eles estavam diante de um problema muito sério. Então foi criado um outro problema, né? A pressão da idade e também diante da promessa, porque na verdade não estava claro, né? E aliado à ansiedade de ver um sonho realizado e à tentação de fazer algo sem consultar a Deus, né? Ou sem pedir permissão, e tudo isso contribuiu para aquele cenário que pudesse realmente acontecer o que aconteceu. Então o problema é que nem sempre as boas intenções estão alinhadas com as intenções de Deus, né? As nossas boas intenções. E especialmente quando vêm alinhadas por ansiedade, por precipitação, né? Acaba distorcendo aí os valores divinos e, infelizmente, direcionados pelo egoísmo, pelo nosso ego humano de resolver a situação. A questão é que Deus não deu detalhes desse plano para a vida do casal, né? E, como agravante, vemos aqui uma mulher que estava fundamentando o seu valor, a sua identidade no ato de ser mãe, e não na sua identidade de ser filha de Deus, né? Interessante que naquela cultura, a maternidade definia o valor da mulher diante daquela sociedade, né? Mas traz para nós um grande aprendizado. Quando nós não assumimos a nossa identidade como filhos de Deus e quando nós não ficamos firmados, nós estamos firmados em suas promessas, nós acabamos descobrindo outras formas, outras fontes para fundamentar a nossa identidade, o nosso valor. E assim aconteceu com Sara, assim aconteceu com a vida deste casal, né? Eles abriram portas para erros e para confusão, né? E os mesmos problemas, esses mesmos problemas do pai e da mãe se repetiram ali em Lia, que era a neta deles, que foi a neta deles lá na frente, né?
Interessante que Jacó, né, que era o neto de Abraão, também viveu essa mesma situação. Lia era estéril, não sentia amada. Veja que foram passando essas situações de geração de famílias a famílias. E aí o que acontece? O problema de Sara vamos dizer assim, residia numa pergunta que ela não sabia responder com fé. Ela não sabia quem era ela, né? Era uma mulher estéril ou uma mulher do alvo do amor de Deus? E aí o que aconteceu? Sara escolheu focar a sua identidade na maternidade, o seu valor na maternidade e não no privilégio de ser uma mulher amada por Deus, escolhida por Deus para realizar esse plano maravilhoso. Não é interessante que ainda hoje nós cometamos os mesmos erros em família, né? E embora saibamos que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, nós continuamos aí a tomar algumas decisões precipitadas. No nome da suposta, vamos dizer assim, demora de Deus, né? E às vezes deixamos de lado a oração, a confiança nas suas promessas. O que acontece? Então, nós optamos a construir a nossa identidade a partir das nossas próprias necessidades, do nosso próprio braço, nossa própria força, em vez de crer, em vez de buscar em Deus, porque nele é que nós precisamos realmente ser valorizados, amados, e enfim, ele planejou tudo que ele planejou para nós. Às vezes, por algumas decisões precipitadas e ansiosas, nós acabamos cometendo erros muito desastrosos. Então, o que nos faz refletir neste momento sobre esse ensino, sobre a precipitação, a ansiedade de Sara e de Abraão. Deus não precisa da nossa ajuda para realizar o que ele mesmo prometeu. Na verdade, quando nós cooperamos, quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, nós estamos dizendo assim, eu não quero esperar, né? Porque nós queremos realizar agora, nós queremos o hoje, e a gente sabe que essa geração é do hoje, é do agora, né? Mas quando nós queremos cooperar com Deus de uma forma errada, nós colhemos frutos errados, né? E esse foi o resultado da precipitação, na ansiedade de Abraão e Sara. Eles não esperaram a orientação de Deus sobre quando, como viria o filho, né? Embora muitas vezes Deus revela a sua vontade, mas nem sempre essa revelação vem acompanhada aí de todos os detalhes, né? O tempo certo, mas o que o Senhor Deus está nos ensinando com isso é que nós devemos confiar nele. Então, eu quero dizer para você, pai, mãe, você que está nos ouvindo, esse programa é entre pais e filhos e fala para todos, avós. Você percebe que na vida de Sara e Abraão, eles estavam com uma promessa de Deus. E que Deus contaria com eles nessa promessa. E esse é o plano de Deus, e esse foi o plano de Deus. Mas, na verdade, por estarem tão ansiosos em resolver, em querer esse sonho que se realizasse o mais rápido possível, então eles tomaram algumas decisões. E tomaram algumas decisões por não se sentirem amados ou terem identidade de filhos de Deus, né? Por sentir com autoestima muito baixa. Sara pensava que era amaldiçoada e que ela não era digna de ser participante desse plano de Deus. Então, veja só, o que uma mãe e o que um pai pode deixar para gerações futuras. Então, eu quero dizer para você, saiba quem você é mãe, saiba quem você é pai diante do Senhor. Ele tem planos de bênção, os sonhos do Senhor são muito mais altos do que o que você imagina, talvez você nem está sonhando. Talvez os problemas estão tão grandes que você não tem força nem para sonhar. Então eu quero dizer para você neste momento,
Busque a sua identidade, o seu valor em Deus, como mãe, como pai, como filho, como irmão, como membro dessa família. Eu não sei qual posição você esteja, mas busque do Senhor esse valor, a sua identidade, não por posição ou quem você é. Sara buscou na maternidade. Eles tinham poder aquisitivo alto, eles tinham recursos, mas ela se sentia para baixo, ela se sentia amaldiçoada por não, eu acredito que por falta desse relacionamento mais perto de Deus, né? Então você, pai, veja só que isso levou para outras gerações, até a sua neta Lia viveu esse momento. Depois que Lia direcionou o seu amor para Deus, o reconhecimento que depois do quarto filho, Lia diz: desta vez eu honrarei o Senhor. Então, você percebe que por todas as outras vezes ela ainda estava buscando a aprovação do seu esposo, o amor do seu esposo. E Deus permite, às vezes Deus até permite algumas situações assim para mostrar para nós quem Ele é, o grande amor dele, a graça dele, que superabunda nossas vidas diante até os nossos próprios erros. Então, Nayan, o que nós podemos aprender com essa situação? Podemos aprender a não tomar decisões precipitadas, e nós tomamos decisões precipitadas e ansiosas quando nós não sabemos quem somos, quando nós assumimos a nossa identidade como filhos de Deus, e nós vivemos firmados na sua promessa, nós fazemos as decisões certas, as escolhas certas, nós temos condições de esperar o momento certo, o plano de Deus se realizar na nossa vida. E isso se faz por meio de um relacionamento com Deus. Isso se faz por meio de um viver com Deus a cada dia. E nós podemos demonstrar isso nas nossas experiências do dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, na provisão talvez de uma necessidade, ou na espera da cura de uma enfermidade. Então, coloque a sua necessidade, coloque a sua dor, coloque aquilo que você está buscando, o seu sonho, o que você acredita de promessas de Deus na sua vida, coloque exclusivamente em Deus e saiba quem você é diante dessa situação. Não deixe que o mundo, a sociedade ou nada tire esse valor e essa identidade que você tem com Deus. Amém? Amém, amém. 3 horas e 26 minutos aqui na nossa 316. Antes da próxima pergunta, só registrando aqui a participação dos nossos ouvintes. O Emanuel Dantas chegou por aqui dando boa tarde pra gente. Temos áudio chegando aqui do WhatsApp da Sheila, vamos ouvir? Valeu, obrigado, Fabrício. Fabrício que mandou áudio aqui pra gente. Fabrício tá falando na velocidade 2x, hein, Fabrício? Eita, tem também aqui o Lindovan. Lindovan, abraço, Nayan, abraço, missionária Márcia. Valeu, Lindovan, boa tarde pra você, meu irmãozão. Temos o Joeliton José, que é de Cupira, Pernambuco, tá aí acompanhando nossa programação. Obrigado, meu irmãozão, aí de Pernambuco, tá bom? Deus te abençoe, fique à vontade aí, acompanhando nossa programação. Deixa eu ver, o Luiz, manda um abraço pro Luiz, né? Luiz tá lá acompanhando a gente, nosso estúdio em Brasília. Obrigado, Luiz, valeu pela sua companhia aqui com a gente. 3 horas e 27 minutos aqui na nossa 316. Tá me escutando aí, irmã Márcia? A outra tela aqui travou um pouquinho. Então vamos lá, ó. Nós temos mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou pedir que você compartilhe com a gente algumas situações que uma pessoa ou uma família ansiosa pode viver e às vezes nem perceber, né? Sem nem perceber, irmã Márcia. Por favor, compartilhe com a gente. Muito bem. Ansiedade é uma expressão, assim, vamos dizer, de altivez. Quer dizer que está relacionado com um comportamento arrogante, um comportamento egoísta. E nós ficamos ansiosos quando nós tentamos controlar a nossa vida conforme a visão que nós temos dela. E nós temos uma visão muito pequena diante daquilo que Deus tem para nós, né? E, como consequência, quando nós
agimos com ansiedade, pela ansiedade, com esse comportamento, às vezes, até arrogante, egoísta, né? O que acontece? Nós acabamos colocando sobre os nossos ombros um peso que não temos que carregar, que nós não precisamos carregar, né? É quase que como se quiséssemos ser Deus. Então, nós queremos controlar os processos e resultados, porque nós não confiamos no processo e não confiamos no tempo de Deus. E quando isso acontece na nossa vida, pode perceber que os resultados são desastrosos, né? É interessante que Abraão e Sara poderiam ter feito o que Davi fez séculos depois, né? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, né? Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Mas para isso, Davi esperou com paciência. Talvez você, neste momento, esteja ansioso, ansiosa, pai, mãe, família, para resolver uma questão. E não venha com essa conversa dizendo, só o tempo para resolver isso. Eu, particularmente, Nayan, eu tenho dificuldade para entender isso, só o tempo. É claro que o tempo pode, sim, amenizar, distanciar, esfriar, mas esse não é a melhor solução. O melhor caminho é você confiar e buscar no Senhor. Ele pode resolver, ele é o Senhor do tempo. E às vezes o que nós demoramos, talvez você pense que vai resolver em 10 anos, o Senhor pode resolver em 3 meses, 2 meses, 1 mês, 1 dia, no estralar do dedo. Então, busca o Senhor, espera com paciência, faça como Davi. Faça como Davi. Então, não queira ser Deus, não queira controlar os resultados nem os processos. Confia no Senhor, busque o Senhor. Busque. Eu tenho compartilhado, eu já falei aqui sobre a vida dos nossos filhos, né? Eu até falei para os meus filhos hoje pela manhã, no café da manhã, graças a Deus, consegui terminar o Manhã com Deus, a entrevista, e entre o Viver Escola e as aulas, tive a oportunidade de tomar um café com meu esposo e com nossos filhos, e foi um tempo assim, falei, gente, nós estamos vivendo agora um novo tempo. Que tempo, assim, um tempo de Deus, um tempo que... Eu falei, mãe, mas como tá diferente, Felipe? Aquela alegria, sabe? Voltando a ser o Felipe, depois, e eu fiquei, meu Deus, será que vai demorar 3 anos? 1 ano? Porque sempre o pessoal fala, vai demorar anos para o Felipe voltar a ter alegria, voltar a viver, né? Você sabe que o Felipe passou por processo de divórcio, né? Algumas semanas atrás, ele assinou o contrato de divórcio e nós choramos juntos, de joelho, orando juntos, para que Deus pudesse dar força para ele, para viver um novo tempo, né? E assim, aí nós compartilhamos hoje pela manhã, é um tempo novo, é um tempo assim que Deus está curando, sabe? Então eu falo isso, olha só, e tão pouco tempo, né? Deus faz, Deus cura, Deus restaura, é Ele que faz, o trabalho, a provisão, a saúde, o relacionamento, o restaurar relacionamentos com família, é Deus que faz isso, pode fazer isso na sua casa, Deus pode trabalhar e Deus pode fazer com que essa situação possa se transformar em bênção. Deus pode fazer isso, mas espera com paciência com o Senhor. Então, algumas situações, às vezes que a família ansiosa, uma pessoa ansiosa na família, pode trazer isso, né? Carregar um peso nos ombros que não precisa carregar, né? E justamente pensando, às vezes, no nosso bem e desejando se livrar desse peso, né? Que nós queremos ser deuses da nossa vida, dirigir a nossa própria vida, sem depender dele, né? E Filipenses diz para nós, de uma forma muito clara, muito leve, Filipenses diz,
não vivam preocupados com coisa alguma. Você está preocupado com o seu filho? Com o relacionamento? Está preocupado com o seu esposo? Com sua esposa? Com seus pais? Com seus avós? Com seus irmãos? Então, veja, quando a família vai bem, tudo vai bem. Você está preocupado com uma situação de futuro? Viva hoje. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, diz que não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão está no futuro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Quantas pessoas, e às vezes a ansiedade, a depressão, o estresse acontece onde? Na mente. Tudo começa na mente. E Abraão e Sara, eles já tinham uma promessa, mas em vez de aguardar as instruções do passo a passo, né, o tutorial de Deus, eles criaram um próprio tutorial, eles criaram o seu próprio plano, e o resultado foi a perda da paz. A perda da paz. Então, eu digo a você, ore, confie, busque, espera o sinal verde de Deus para você fazer algo em relação a, às vezes, o que você já está planejando. Talvez você já esteja com um plano, não, esse plano vai ser um plano assertivo, vai ser um plano estratégico. Então pensa, busca, coloque seus joelhos no chão. Senhor, é isso? Não vamos falhar como Abraão e como Sara, né? Que eles tinham uma promessa, sabiam que Sara e Abraão iriam participar disso, mas eles, ao invés de guardar essa orientação, eles criaram seu próprio plano. E o resultado foi a perda da paz. E a gente sabe que esse resultado, interessante, né, Nayan? Que essa ação reverbera ainda para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Essa ação, hoje a gente vê essas guerras, né, entre os israelitas, né? É o que está acontecendo, né? Israel e é o que é resultado desta escolha, né? Tem uma frase de um livro que eu estou lendo, que ela diz o seguinte, que o amanhã é feito de hoje. O amanhã é feito de hoje. Então, pai, mãe que está me ouvindo, que está pensando sobre algumas atitudes na sua casa, na sua família, diante dos problemas que você tem, coloque-se hoje em oração, para que amanhã você possa ver os resultados do que Deus vai fazer. Então, permita Deus fazer. Permita Ele trabalhar. Permita Ele ir à frente. É Ele que faz. É Ele que vai à frente. Né? E nós podemos aprender muito isso na vida de Abraão e Sara, que eles foram precipitados, ansiosos, né? E não tiveram paz. Os problemas que advindo do filho, dessa relação, a gente sabe aí, reflete hoje, né? Em todo o mundo. A ansiedade, vamos dizer assim, é uma forma de dizer a Deus que ele está atrasado com seus planos. Ou que, talvez, eu caminho, o meu caminho é melhor do que o caminho de Deus, vamos dizer assim. A minha escolha é melhor, né? Então, coloque seu filho, coloque seus pais, a sua família nas mãos de Deus e confia, porque Deus tem o controle de tudo. Hoje pela manhã, no Pequeno Coração, eu compartilhei Jeremias 20:11. E Jeremias diz o seguinte, que o Senhor está comigo, o Senhor é forte e poderoso. E foi feita a analogia de um jogo de futebol americano. O jogo de futebol americano é totalmente diferente, né? É um jogo que você joga com as mãos e não com os pés. Então o jogador pega a bola na mão e sai correndo para marcar os pontos, marcar o gol, né? Mas é criado uma barreira gigante, daqueles homens são gigantes, ainda mais vestidos daqueles. E essa barreira é para proteger aquele que está indo à frente. É assim que Deus faz na nossa vida. Deus se coloca como uma barreira
e nos protege. Então, se deixarmos a ansiedade, a precipitação tomar conta das nossas vidas, nós vamos assumir o controle, vamos perder a paz, né? E assim, vamos viver situações bem complicadas, mas nós podemos reverter essa situação e confiar e colocar tudo nas mãos do Senhor, esperar. É claro que o Senhor conta com as nossas ações, né? Mas vamos esperar o sinal verde de Deus. Quando ele dizer, olha, pode ir, então você vai, né? Então, essas são algumas situações que nós podemos aprender também com isso, né? Perfeito, irmã Márcia. Agora 3h39 no horário oficial de Brasília, 3h39. Nós seguimos por aqui no nosso Entre Pais e Filhos. E você que acabou de chegar, hoje a gente está falando aqui sobre o problema da precipitação e da ansiedade, né? Falando sobre a família de Abraão e Sara e Abraão. Olha só, antes de seguir aqui na próxima pergunta, quero ouvir o nosso querido Edinaldo, né? Pastor Edinaldo está aqui mandando mensagem pra gente. 3h43 no horário oficial de Brasília. Irmã Márcia, fala pra gente agora sobre a passividade de Abraão. E aí, compartilhe conosco, por favor. Nayan, essa é uma outra situação que talvez muitos pais, muitos maridos vão se deparar com ela, né? Mas, como nós estamos trabalhando com esse tema, a graça perfeita do Senhor pode nos ajudar, né? Esse é um outro problema aqui na dinâmica aí de Sara e Abraão, né? Tanto no contexto da mentira, da precipitação para a chegada do filho, a gente percebe que Sara e Abraão cometeram mais um erro, né? A gente percebe aqui que Sara manipulou o marido, induzindo ele para que ele pudesse ser responsável ou até ter concordado, né? Ele concordou e Sara, vamos dizer assim, agiu como Eva, né? Como tentada, e Abraão e Adão também tiveram a mesma situação da passividade. Infelizmente, deixou-se liderar por Sara, né? Em vez de primeiro consultar a Deus se era realmente aquilo de fato o caminho, né? E faltou para Abraão essa firmeza de um marido que lidera a esposa com zelo, com ternura, né? E ele poderia ter dito a Sara que não se precipitassem, mas que pudesse esperar as instruções de Deus. Talvez hoje nas nossas famílias nós podemos assim dizer que ainda tem muitas situações dessa passividade. Mas eu digo para você que é o pai, que é o esposo, faça dessa ação com amor, com zelo, com ternura, mas procure não se precipitar, procure não ser passivo, mas procure consultar a Deus se realmente essa ou aquela é a melhor opção, a melhor escolha que vocês como família, como casal, podem tomar. E é muito importante quando o marido tem esse posicionamento, quando o pai tem esse posicionamento. O filho, de uma forma, ou os filhos, enfim, de uma forma inconscientemente, acaba vendo essas ações na vida do pai, na vida da mãe. Por talvez ter uma falta de atitude do pai, a mãe acaba tomando uma decisão e às vezes acaba manipulando o marido e induzindo ao erro. A gente tem visto isso, nós temos visto isso na Bíblia com várias situações, né? E nós sabemos se Agar, a serva de Sara, era muito mais nova. Eu acredito que era muito mais jovem do que Sara, né? Porque Sara estava com 80 anos, né? Ou se talvez Abraão tivesse uma atração por ela, não sei. O fato é que a tentação ali estava presente e a responsabilidade não era somente de Sara, mas também do próprio Abraão. E talvez na nossa família hoje se repete esse mesmo problema. Maridos sabem, às vezes, exigir aí a submissão da esposa, mas por medo ou falta de confiança no Senhor, deixam
nas mãos delas para que elas possam tomar decisões. E esqueçam de que precisam exercer sua função de marido na dependência do pai. Eu não estou falando aqui de profissões, não estou falando da mulher trabalhar ou não, não estou falando de uma situação, não. Estou falando de buscar em Deus orientações, depender do Senhor, para que o marido possa buscar essa dependência do Senhor, sentar, conversar, e às vezes é muito mais fácil ser passivo, né? Então, por desconhecerem a capacitação de Deus para ser e agir como maridos e pais, hoje nós percebemos que muitos homens se omitem e colocam sobre a esposa uma carga que não pertence a elas, né? E aí o problema da passividade visto em Abrão acaba se repetindo na vida de Isaac, na vida e na família de Jacó também. E a gente percebe que isso foi passando. Os filhos estavam vendo, assistindo, acompanhando toda essa passividade. E que gerou problemas nos relacionamentos, brigas, quase que irmãos, né? Os irmãos brigaram entre eles e um matou o outro por essa situação da passividade. Então, uma manipulação de Sara e, vamos dizer assim, a ansiedade desse casal por ter um filho, sem consultar a Deus previamente, levaram à existência da geração de Ismael. Embora Ismael não tivesse nenhuma culpa dos acontecimentos, né, que envolveu aí Sara e Agar, a mãe biológica, mas na verdade eles tiveram uma situação que ficou irreconciliável entre Sara e Agar. E apesar de ser a Sara que idealizou esse plano, acabou culpando Abraão, né, porque não fez nada, não interviu na situação, né? E o que aconteceu? A passividade de Abraão, associada aí à manipulação da Sara, geraram aí contendas, ressentimentos, ira e quebra de relacionamentos na família. E aí o que aconteceu? Ismael foi despedido, né, da família. Então Sara pediu para que Abraão despedisse a Agar e o seu filho, mas Ismael era filho de Abraão. Abraão era pai, então com certeza ele deve ter sofrido com essa situação. Então, vamos dizer assim, traduzindo numa linguagem atual, um filho fora dos planos de Deus pode trazer consequências para a família e também para os descendentes, né? Então, fica para nós, Nayan, e nossos queridos ouvintes, fica para nós uma situação muito delicada para Abraão, para Sara e também para uma realidade nossa hoje na família. Os pais, os homens, pais, maridos, que tomem essa decisão, essa liderança diante do Senhor, de consultar ao Senhor, de apresentar a sua família diante do Senhor e que possam ser ali aquele que intervém, aquele que espera, vamos orar, vamos buscar a orientação de Deus, vamos proteger a nossa casa, vamos pedir a orientação do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então nós precisamos hoje de maridos, de pais, com essa visão, e com certeza, quando se tem isso passa de geração para geração, né? Isso vai alcançando os filhos dos filhos, né? E vai alcançando todas as outras gerações futuras. Maravilha, 3h51 aqui na nossa rede 316, 3h51. A gente agradece todo mundo que está chegando aqui no chat também do YouTube, a Adriana Ribeiro, tem também a irmã Luziete Gomes, Áurea Rodrigues, Avelino, tem a Cristiana Paulo, obrigado também a Rosana, né? Tem a Elza Ferreira também. Elza Ferreira falou que a camisa da Lisa é muito bonita, realmente, né? Muito bonita a camisa que a Lisa está vestida aqui. Tem a Joelaine também participando com a gente. Deixa eu ver quem mais. Tem uma pergunta aqui que mandaram, irmã Márcia. Antes da nossa próxima pergunta aqui, tem a pergunta do ouvinte. A Joelaine que mandou aqui. Minha pergunta é sobre como a ansiedade gera insegurança
e meu filho não me obedece. Preciso ser mais firme com ele? E aí, irmã Márcia? Entendeu a pergunta? Eu não sei se é insegurança dela ou insegurança dele, né? Fica difícil a gente ter um posicionamento aqui diante dessa indecisão aqui. A ansiedade é sobre como a ansiedade gera insegurança e meu filho não me obedece. Então, assim, né? Como a ansiedade gera insegurança e meu filho não me obedece. Isso. Preciso ser mais firme com ele? Na verdade, eu não sei qual idade também tem o seu filho. Então, se ele for criança, você precisa ser muito firme com ele, né? Você precisa ser firme porque as crianças precisam de firmeza para que possam aprender a obedecer, né? Agora, eu não sei se respondeu ok, isso. E se ele for um adolescente que estiver nessa fase, nós trabalhamos agora vários programas sobre esse tema. É preciso ter paciência, sim, buscar a Deus, buscar um diálogo, porque na adolescência não é hora de ter, assim, essa firmeza no sentido de cobrança, né? Mas sim no sentido de diálogo, de mostrar, de ter uma conduta com eles mais de adultos mesmo, porque eles não querem ser crianças. Agora, se for criança, precisa ter mais firmeza, sim, com eles, sim. Agora, a ansiedade, se for a sua ansiedade de ver as situações sendo resolvidas e tudo mais, eu digo para você, não tome decisões precipitadas. Nós estamos vendo aqui que essas decisões precipitadas tiram a nossa paz e trazem problemas futuros, né? Então, se a ansiedade for sua, busque resolver isso de uma forma prudente, buscando ali a orientação de Deus, né? Então, é isso mesmo, a ansiedade gera insegurança, gera essa insegurança de que se vai acontecer ou não, o que vai ser resolvido. Então, é preciso ter esse controle, né? E buscar a orientação correta, a orientação certa para o seu filho. Beleza, 3h54 aqui na nossa rede 316, 3h54. E, Márcia, qual é a solução para essa família, né? Voltando aqui para a família de Abraão, para o nosso tema de hoje, o problema da precipitação e da ansiedade. Qual é a solução para essa família, bem como todas as famílias imperfeitas, e como alcançar? Muito bem, é a graça de Deus. A resposta é a graça de Deus. Ela é o caminho para a reconstrução do relacionamento familiar. A graça de Deus na vida de Abraão e Sara foi realmente que salvou eles, que restaurou eles e que hoje são chamados de pai da fé, né? Então, quando nós analisamos aí os eventos que envolveram mentira, precipitação, passividade, a omissão, a manipulação na vida de Abraão e Sara, pode até parecer que Abraão foi um homem, um pai de mau caráter, mas não é essa fotografia que nós podemos, assim, não é essa fotografia, não é essa visão que nós podemos ter correta do casal. Na verdade, esses acontecimentos não os desmerecem. Mas como entender isso? É preciso, para que nós possamos entender dessa forma, olhar a atitude do casal, mas também fixar na graça de Deus. A graça de Deus sempre corrige erros e constrói vidas quando nós recorremos a Ele. Os erros que Abraão e Sara, os erros deles não definem sua identidade como casal e não tiveram as maiores consequências na vida deles, porque Deus, por sua graça, os preservou. Não porque Deus deu a eles a liberdade para mentir, para atropelar os seus planos ou manipular o outro na expectativa de receber sua graça, mas porque Ele é soberano na realização dos seus planos. O plano de Deus para Abraão e Sara seria cumprido, apesar dos deslizes, das falhas, dos erros daquele casal. Então isso significa graça. Ela provém do caráter de Deus. Não merecemos seu amor, não merecemos seu perdão, mas nós temos.
por essa escolha própria, por meio de Jesus, Deus nos alcançou e nos trouxe benefícios inimagináveis. E desses benefícios é a restauração e a reconstrução da nossa família, quando nós recorremos a Ele com esse propósito. Então é a partir desse plano que o Senhor consegue capacitar a cada um de nós, a cada membro da família, para viver de uma maneira saudável e que todos esses membros, todos eles possam cooperar para que essa família possa ser restaurada e reconstruída. É assim que Deus faz. Independente do que aconteceu na sua família, independente do que aconteceu com seu esposo, com sua esposa, independente do que aconteceu com seus filhos, independente de como seus filhos estejam agora, ou como você está agora, como pai, mãe, como irmão, como membro de seus familiares, eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela provém do caráter de Deus, independente do que nós, como família, como membros, tenhamos falhado. Independente do que nós fizemos no passado, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, na sua família. Mas é preciso que vocês busquem. É preciso que vocês recorram a Ele, a essa graça, a esse caráter de Deus. Veja como Deus agiu com Agar, a serva de Sara. É interessante que Agar, se nós formos analisar aqui, a Agar ela sofreu um abuso, ela foi usada, ela foi rejeitada. Agar não planejou ter um filho de Abraão. E a relação entre eles foi um fruto da, vamos dizer assim, da cultura, da época, da precipitação ou do querendo resolver uma situação problemática, um sonho. Mas apesar do erro de Sara, Agar foi fortalecida, suprida por Deus e testemunhou o cuidado dele com Ismael. Lembra quando ela estava lá no poço e deixou o menino debaixo da árvore e ia morrer? Falou assim, não quero ver a morte do menino, porque eles estavam sem água. Então Deus fez, Deus protegeu e Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu e salvou Agar e salvou Ismael. Então, meus queridos, Abraão errou, sim, Abraão falhou. No entanto, a graça de Deus o renovou. Embora também ele amasse Ismael, ele precisou de separar do seu filho. Não era o plano de Deus, né, que a sua principal descendência viesse de Abraão e por meio de Ismael. Não era ele. Mas deveria ter sido doloroso para Abraão separar do seu filho. Então, se essa conduta de Abraão não merece ser imitada, de erro, de precipitação, de passividade, de ansiedade, mas um traço da sua vida se torna digno da nossa imitação, que é a sua fé. A sua fé. E essa também é uma expressão da graça de Deus. Abraão foi chamado pai da fé. Pela fé, ele saiu lá da sua terra, para uma terra desconhecida, simplesmente crendo o que Deus lhe dissera. Da mesma forma, Sara, que é citada em Hebreus, lá na Galeria dos Heróis, Hebreus 11, como tendo sido uma mulher de fé, a ponto de ser velha e estéril, ter acreditado que um dia teria um filho. Também, pela fé, nós podemos perceber que Abraão creu que deveria obedecer a Deus quando este pediu que entregasse, que sacrificasse o seu filho. E ele acreditou e falou assim, Deus pode trazer de volta, Deus pode ressuscitar o meu filho. Então, que nós possamos depender, mesmo, vamos deixar os erros, não vamos ter um retrato final de Abraão e Sara com seus erros, mas vamos vê-los como homem e mulher de fé, que falharam, mas a graça de Deus os restaurou. E eu quero dizer para você também, neste momento,
A graça de Deus é a essência dele. A graça, nós não merecemos amor, nós não merecemos perdão, mas nós, quando recorremos a ele, ele nos dá condições para ser bênção na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, na vida da nossa família. Como eu sempre digo aqui, que a sua casa possa ser um local de cura, um lugar de cura emocional, de cura física, de restabelecimento, de perdão, relacionamentos que estavam quebrados, mas que possam ser restaurados. Que todos os membros da sua família, da sua casa, possam perceber a mudança e a graça de Deus na sua vida. E assim, ter uma família saudável, mesmo com os erros, porque família perfeita nós não vamos ter, mas sim, podemos contar sempre com a graça perfeita de Deus. Amém, Nayan? Amém, minha irmã. Amém. Glória a Deus. 4h03 aqui na nossa rede 316, 4:03. Que assunto importante, né? A gente falar sobre isso, porque eu tenho certeza que do outro lado agora tem muitas famílias, né, se identificando aí com algumas dessas fases, né? Da família de Sara e Abraão. Agora, 4:03. Quer concluir o papo de hoje, irmã Márcia? Sim, Nayan, eu só quero compartilhar e dizer sobre esses erros, essas falhas que nós identificamos na vida de Abraão e na vida de Sara. Sara, por não ter essa identidade, não olhar para si com os olhos de Deus, não se sentir amada, não sentir o valor e não perceber o valor de Deus na sua vida. Mas antes, pelo olhar, pelo julgamento da sociedade, acabou buscando uma solução para resolver esse problema. Isso acontece muito hoje. Mulheres, mães estão desejando a todo custo buscar essa autoestima, essa paz, essa alegria, vamos dizer assim, essa realização profissional, mas a todo custo. E não é isso que Deus permite, e não é isso que Deus propõe para nós. Quando nós entendemos, e eu sempre falo, se nós vamos dar para o outro aquilo que nós temos, que está no nosso coração, que está no seu coração, independente da profissão que você esteja, que você tenha, mas sinta-se amada, sinta-se valorizada, que a sua identidade venha de Deus. Você é filha de Deus, filha amada de Deus. Quando você é pai, você é esposo, sabe da importância do seu papel. Veja, você tem o mesmo título de Deus como pai, Deus Pai. Deus lhe entregou esse título de pai. Que honra para você pai, para você homem, para você esposo. Não permita que a passividade ou talvez colocar algumas atribuições no ombro da sua esposa ou da sua mãe ou de pessoas a quem você se relaciona, para que você não tenha responsabilidade sobre isso, mas busque no Senhor, faça como Davi, espera com paciência, busque em oração, como Filipenses diz, para que a paz enche o nosso coração e que essa paz se estenda na vida dos seus filhos e na vida da sua esposa. Eu não estou dizendo aqui falando sobre riqueza, eu não estou dizendo sobre profissão, sobre sucesso, porque na verdade o que muitos procuram, que todos procuram, é ter paz e alegria. E isso nós podemos ter na vida em Jesus, que a Bíblia diz: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rios de água viva significa paz e alegria. É tudo que o ser humano está buscando, paz e alegria, né? Então, pai e mãe, vocês, esposo, esposa, vocês são a base para
levar essas características, esse amor, essa graça. Vocês são um canal que vão compartilhar para os seus filhos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Percebemos que algumas situações nós podemos ver que repetiu na vida de Isaac, de Jacó, né? Na vida das esposas, dos seus futuros filhos e filhos dos seus filhos. Mas também nós podemos perceber que a graça de Deus os restaurou e tornou-os dignos de fazer parte da linhagem, da genealogia de Jesus Cristo. Então, que honra foram para eles terem seus nomes mencionados, terem suas vidas como um testemunho vivo que nós somos famílias imperfeitas, mas vivendo a graça perfeita de Deus. Então, essa é a minha oração para todas as famílias. Procurem viver. Mães, entendo que a sua identidade vem de Deus. Pais, não deixe, esposos, não deixe ser passivos nas suas ações, mas busquem de Deus orientação para conduzir a sua família. E não coloque esse peso na mãe, na esposa, porque é juntos que vocês podem tomar decisões e orar, mas busquem no Senhor, para que os seus filhos possam viver e sempre repetir essas bênçãos, essa graça e esse amor, que eles possam perceber. Não vamos ter família perfeita, mas eu aprendi com meu pai que é mamãe. Não vamos ter, não tem família perfeita, mas nós podemos ter a graça de Deus. É isso. Né? E com a graça de Deus a gente consegue caminhar, a gente consegue viver. Sem essa graça é impossível. Né? Verdade. Bom, 4h09. Show de bola, show de bola. Você que chegou agora, né? Chegou no finalzinho aí no YouTube, você que chegou no aplicativo, fica tranquilo que esse conteúdo vai ficar disponível para você assistir depois ou ouvir no nosso podcast, né? A hora que você quiser aí, beleza? Abraçar aqui a Nildete Santana, a Maria da Glória, o Avelino Santos, o Arcade também, a Edivânia, a Márcia, a Daniele, todo mundo que tá chegando agora, o Valdeni também. Deus abençoe vocês, galera que ficou aqui com a gente no nosso chat. Deus abençoe muito mesmo a vida de cada um de vocês, tá? Irmã Márcia, obrigado mais uma vez. Uma bênção estar contigo. Amém. Bom estarmos juntos aqui, né? É muito bom mesmo. A gente vai aprendendo a cada dia mais com o Senhor e aprendendo a sempre ter a orientação de Deus para cada decisão, cada escolha que nós vamos tomar, que isso reflete na vida dos nossos filhos sempre. Muito bem. Então a gente vai se despedindo. Quinta-feira que vem tem mais Entre Pais e Filhos aqui na 316 com a Doneda. Dá tchau pra tia Márcia que vem. Oi, Liz! Beijo, linda! Oh, meu Deus, quanto que eu orei por você, que princesa! Ó, coraçãozinho pra você, ó. Manda um coraçãozinho. Ai, que linda! Beijo, Liz! Manda beijo pra ela, trabalhando hoje na rádio? Você tá trabalhando hoje na rádio? Que maravilha! Tô ajudando meu pai. Aí, muito bem. Olha, o Luiz disse que parece demais com você, Nayan. Parece um pouquinho. Só um pouquinho, né, papai? Maravilha. Então é isso. Abraço. Obrigado, abração. Deus abençoe sua vida, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe. Conversamos com a missionária Márcia Doneda aqui no quadro Entre Pais e Filhos, da sua Rede 316. Agora 4h11. Vamos continuar com você aqui no nosso aplicativo. Ok, papai. Quer falar? Fala. Fala oi, minha galerinha. Deus abençoe vocês. Pronto. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.